Olá, como estão vocês? Estamos aqui para mais um Escolha Podcast e hoje nós temos uma convidada super especial. Eu sou a Malu Martins. E eu, Sila Silva. Vamos conversar com a Graziela Mota, que é nutricionista. Hoje vamos falar sobre alimentação. Como é que anda a sua? Conta aí pra gente, já deixa aí nos comentários pra gente ir interagindo. Grazi, bem-vinda ao Escolha Podcast. Ai, obrigada, gente. Fiquei muito feliz pela escolha, né? Eu falo que é uma responsabilidade enorme da gente falar sobre nutrição e, ao mesmo tempo, de uma forma mais leve, vamos colocar assim, né? Porque a gente, quando é chamada, a gente fala muito no termo técnico, né? A gente procura o máximo, assim, mostrar para as pessoas como é essa alimentação e tal. Mas de uma forma mais leve, eu acho que é mais fácil. Não sei, né? Vamos ver. Exatamente. Mas, Grazi, eu estava até comentando com a Sila mais cedo. Falei, gente, a hora que a gente foi olhar sua biografia... Meu Deus, não, é você que vai ter que falar mesmo, porque realmente a gente não tem como decorar. Gente, é muita coisa, ela não é só nutricionista, vocês não estão entendendo, entendeu? Eu falo que os bastidores são incríveis, né? Não, pensa numa pessoa que fez escolhas, muitas escolhas, né? E boas escolhas, né? Eu acho né? que tem tudo com o tema, né, de escolhas, porque na vida da gente, a gente trilha por vários caminhos, mas a gente vai ali no percurso fazendo essas escolhas. Muitas das vezes não é fácil, a gente acha que está acertando, mas às vezes a gente erra, tropeça, levanta, que eu falo, né? Joga a vida para cima. Mas, assim, foi uma decisão, acho que assertiva, porque eu falo que desde quando eu nasci, né, que foi no dia 27 de junho, já foi no dia do Tecnutrição. Então, assim, eu sou técnica em nutrição também, para quem não sabe. Foi a primeira escolha minha, né, porque eu queria fisioterapia, mas na época não deu para fisioterapia, não porque eu não fiz a prova, por isso, né? Por isso, eu acho que se eu tivesse feito, eu tinha feito a fisioterapia. Mas acabou que eu fiquei sem fazer nada, não tinha jeito, em condições mesmo, porque nossa condição era muito precária, não tinha como. Eu tinha que me autossustentar, então assim, era bem complicado, e acabei fazendo Tecnutrição em Uberaba. Aí foi, eu acho que tudo começou. Nesse técnico em nutrição, a minha professora falou assim, na época, né, já quase que formando, eu fui fazer o estágio. Ela falou para mim assim, você tem certeza que você vai querer primeiro a área de hospital? Aí eu falei assim, nossa, era meu sonho, gente. É meu sonho, né? Chique, né? Vestido de branco, tudo certinho, jaleco branco, né? Mas a alimentação do hospital ali mesmo? Na época do estágio, que a gente tem a vivência, né? Hospitalar, as dietas que a gente passa para os pacientes, né? E eu vou falar uma coisa, eu não saí mal, não. Saí super bem. Porém, o meu emocional, acho que não é muito para essa área. Porque quando a gente cai em hospital, eu falo que eu dou parabéns demais para minhas amigas que gostam, porque precisa das profissionais lá, né? Mas para mim, meu emocional não deu muito, não bateu. Tem muita coisa, né, Grazi, ali no hospital. A gente vê de tudo. Tem umas realidades duras lá, né? É muito. E assim, a gente tem que ser muito forte emocionalmente. Porque eu me saía bem durante lá o período, mas a hora que eu chegava em casa, parece que aquilo tudo desmontava, vinha tudo à tona. Então, acho que... Falei, não dá pra mim, não. Aí, caí na rede industrial, né? Que a gente chama de UAN, né? Unidade de Alimentação e Nutrição. E, assim, apaixonei. Aí, foi assim, de cara. E nisso, eu já fazendo estágio, já tive vários convites para trabalhar, porque eu me encontrei mesmo, e principalmente na parte de qualidade. Aí fui trabalhar nas antigas mineradoras aí, que antigamente era Fosfert, o Bung, né? Sim. Também trabalhei lá. E terminando o estágio, já fui já direcionada para trabalhar. Já tinham me contratado, né? Então, assim, foi muito rápido. Isso, assim, era que ano, mais ou menos? Em 98, mais ou menos. Já tem né? Tem uma época 98, de transição, 99, se a gente for parar para pensar, né? E tava ali surgindo a questão, em ascensão mais a questão da internet, estava começando as tecnologias, né? Era outra realidade. Então foi mudando né? muito, né? Quando acho que quem pegou essa transição aí, dessa mudança para o que a gente está hoje, sofreu um pouquinho, porque até que você vai se adequando às novas realidades, né? Com certeza, não foi fácil.
Nossa. Mas aí formei e eu sempre fui, acho que um pouco evoluída, vamos pôr assim, para minha época, porque os meninos estudavam dentro de sala. E eu sempre estudava e queria mais. Fiquei muito amiga da bibliotecária, lá de Uberaba. Então, eu estudava muito além. E eu queria sempre fazer o curso superior de nutrição, mas nunca dava também, porque o curso superior de nutrição em Uberaba era o dia todo. E eu já estava trabalhando, então não tinha como eu enfrentar isso daí. Aí, no primeiro ano que abriu, né, a vaga de nutrição noturno, tanto que eu sou formada da primeira turma, né, eu já me candidatei, né, como se diz. E passei em 5º lugar sem estudar, que eu falo que é uma das coisas assim, que até hoje eu admiro muito por causa dos recursos, por causa de tempo, né. A literatura, por exemplo, eu li dentro do ônibus indo prestar vestibular, de um resumo de alguém que fez, que eu nem sei também, que nós estávamos lá conversando. Eu fiz um resumo. Li e quase fechei a prova de português, né? E a minha nota de redação foi uma das maiores, que eu sempre gostei muito dessas áreas também, de leitura, essas coisas. Então, acabei ingressando aí na parte de nutrição superior também, né? Que eu falo que foi, assim, uma abertura também de leques, né? Porque eu falo que a nutrição, ela não se resume só uma coisa, né? É várias coisas. Eu falo que a gente é um pouco psicóloga, né? Com os pacientes. A gente também tem vários leques da nutrição que a gente pode escolher também. A gente fica até assim, onde que eu vou, né? Mas tem a parte medicação, fitoterapia. Então, assim, a parte humanas, ela é muito grande. E hoje a nutrição mudou-se muito, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre correndo atrás. Porque não é só você falar quanto que é o fator nutricional daquele alimento, né? Que a gente fala em rótulos, né? A gente é muito mais além do que um rótulo. Então, a gente tem que saber toda a especificidade desse alimento, por que eu vou colocar esse alimento. Quando entra doença, eu falo que aí que estimula mais a gente a mudança, né? E por aí vai. E nisso eu fui fazendo escolhas dentro da nutrição, que foi na parte, né, de obesidade e bariátrica, que eu sou apaixonada, que eu falo que meus grandinhos têm meu amor próprio, que eu sou muito apaixonada, né? Já tive paciente até de 220 quilos. Então, assim, a gente vê como que muda, né, a percepção da nutrição referente a esses grandes, né? Porque uma coisa é estética, 5, 7, 10 quilos. Outra coisa são 40, 50, até 60 quilos, né? É uma outra pessoa, né? Uma que se outra você parar pessoa. Pra pensar, né? Eu falo. São duas em um corpo. E fora que a mentalidade da pessoa, Sila, ela modifica muito, né? Porque eu falo que ela ainda tem o pé ainda na obesidade, mas está em outra realidade, né? O corpo dela está gritando por outra realidade. Então, a gente, como profissional, a gente tem que estar muito ligado nisso. Como que essa pessoa, como que ela está se percebendo, como que eu posso ajudá-la, né? Mas, né, saindo um pouco aí, né, pela tangente, né? Também sou mãe de 3, né? Que eu falo que muita gente até me pergunta, nossa, como que você dá conta, eu né? Eu sou uma dessas que fala assim, como você dá conta, Graça, disso? Ai, meu Deus. Não é uma coisa muito fácil, mas são, assim, foi uma das melhores escolhas também, porque eu brinco que eu nunca pensei em casar e muito menos ter filhos. E casei, sou bem casada há muitos anos e tenho 3 filhos também. Então, assim, eu falo que Deus me escolheu, né? Essa parte de maternidade, não sei como, foi nos, né? Eu tive uma inspiração também. A minha amiga que estiver aí, ela vai falar, Grazi, não esquece de mim, né? Que foi eu posso até citar o nome, claro. Que é a Delmira, sabe? Que depois virou, assim, uma amigona minha, amiga mesmo, de longas datas, que eu falo que tudo que ela conquista, eu torço ali. Sim. Que ela é uma deficiente física, ela hoje é secretária lá no CBMM, né? É telefonista, e ela ficou num lugar de uma outra amiga minha que foi embora para São Paulo. Eu lembro até que a Eliana falou assim, toma conta dela, hein, Delmira? e foi uma brincadeira que nós fizemos e realmente essa amizade perpetuou. E ela engravidou.
mesmo com as limitações dela. E eu sempre falava assim, não, ter filho não, nossa, eu tenho que estudar, né? Eu falo que esse negócio, assim, aquilo sempre para depois, né? Adiar, né? A gente tem essa mania que a gente esquece de vivenciar, principalmente quando a gente está mais nova, né? Vivenciar o hoje, né? E eu falava, não dá certo, não. Como que eu vou arrumar filho, né? Eu estava fazendo minha pós em nutrição clínica, que eu tenho a pós-graduação em nutrição clínica. Falei, como, gente? Nossa, esse povo tá ficando maluco. Como que eu vou ter filho agora, né? E fui nessa ocasião, né? Fui visitá-la, a Delmira. Quando eu fui visitá-la, quando ela ganhou neném, né? Porque a Yasmin foi mais rápida, não quis esperar. Tava tudo marcado e ela veio antes. E eu fui visitar e deu aquele choque de realidade. Que eu falei, gente, que é isso, né? Ela com a deficiência dela, cuidando do pai. Que o pai dela tinha Parkinson, né? O Alzheimer, uma coisa assim. Não me lembro bem, mas ela estava cuidando dele nessa situação. Ela morava junto com ele por causa de estar mais próximo para ajudar, com uma bebê casada, né? E eu cheguei lá, ela falou, Grazi, entra, né? E que eu fui entrando assim, fui lá no quarto dela, ela passando roupa em cima da cama. Aí eu falei assim, nossa, Dê, tem que arrumar uma pessoa para te ajudar. E ela falou assim, não, mas eu tenho as coisas para fazer, né? E ela é muito dinâmica. E ela andava numa cadeira dessa, porque ela ainda não tinha cadeira ainda motorizada. Hoje ela tem, né? Mas ela andava e a casa não era para ela também, né? Não era adaptada. Hoje a casa delas né? Sim. Então, assim, eu vendo aquele percurso, gente, eu falava assim, gente, eu Onde sou está muito egoísta. Onde, né? Olha. E eu lembro que meu marido me deixou lá para fazer essa visita, fui levar um presentinho, né? Que eu gosto mais da Yasmin. Hoje ela tá 3 vezes mais alta que nós. Que ela é jogadora de vôlei. Aí vocês imaginam que ela é linda também. Uma pessoa maravilhosa. E eu saindo de lá, meu marido foi e passou para me buscar. Deu um prazo assim, eu tinha ido fazer algumas coisas e voltou para me buscar. E eu não dei conta. E chorei. E eu tá assim, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Tipo assim, o que aconteceu nessa visita, né? Aí eu falei, eu sou muito ignorante. Muito. Sou muito egoísta. E comecei a pensar, sabe? Falei, Deus, temos que mudar isso daí, essa realidade, né? E eu sou muito religiosa também. Tirei um tempo, né, para me repor dessas emoções. Se recolheu. Se recolhi, pensei bastante. Sim. E um dia, do nada, falei pro meu esposo, vamos no médico e tal, vamos fazer todos os exames que precisam e tal. Eu acho que é o momento da gente ser pai. Ele falou assim. E ele não falou nada, tipo assim, nem que sim, nem que não, porque diz ele que ficou com medo. Vai que ela muda de ideia. Que ele estava louco para ser pai também. Ele não me cobrava, mas ao mesmo tempo a gente sentia essa necessidade já, né? E outra que eu já estava aí por volta dos 24 anos, mais ou menos, eu falei assim, não, tem que ver aí como que vou fazer, né? Beirando 30, né? Porque eu falo que para a mulher passa muito rápido. Sim. Eu falo que quando a gente demora a fazer uma escolha pode ter consequências sérias, né? Porque às vezes a gente vai, eu quero ter filho. Aí vai lá descobrir e não pode ter, né? E nisso aí, fiz meus exames e tal. E ainda nós demoramos a ficar, ficar grávidos aí, né? Nessa situação. Aí tive, depois... Aí eu fui e falei assim, já que tá demorando. Tá demorando demais. Eu fui me matriculei lá lá na faculdade em Franca e falei assim, vou fazer minha pós. Porque isso está demorando mesmo. Tinha voltado lá na médica, ela falou assim, não, isso daí é prazo de 1 ano, por causa de medicação, essas coisas. Fica tranquila. Aí eu falei assim, vou fazer essa pós. E nisso, me engravido também, fazendo pós. A pós ajudou. Aí vem tudo de uma vez. E é isso que eu falo, Deus escolhe a gente nos momentos assim, né?
Aí eu falava assim, gente do céu, e se eu ter esse menino no meio da estrada? Porque eu tava assim, enorme, inchada, né? Vontade de fazer xixi, gente, que era horrível. Dentro de um carro, né? E nós somos 4, eram 4 nutricionistas que fez essa opção aí para fazer essa pós. Hoje todas conhecidas aqui em Araxá, são uma gracinha. Mas nós éramos amigas desde a faculdade. Aí nós combinamos de ir. E era de 15 em 15 dias, aí nós revezava, aquela confusão toda. Aí eu sei que chegou um momento que, na época, minha sogra ainda viva, ela falou assim, Juninho, como assim? Como que você deixa a sua esposa grávida, quase ganhando, e pegando estrada e revezando com as colegas? Se essa mulher tivesse no meio da estrada, aí foi uma confusão. Aí ele começou a levar a gente. Aí então, assim, parou de revezar e ele começou a levar a gente bonitinho, por causa da chamada de orelha dele. E eu não via perigo em nada. Resumindo, fiz meu TCC para ganhar a Isabelle, porque eu ganhei ela dia 5 de março, nós terminamos a nossa pós em fevereiro. Nossa, que enorme. Eu só falava pra banca assim, gente, eu tenho que ficar sentadinha, porque senão dá vontade de fazer xixi, eu tenho que sair no meio do caminho, de tão grande que tava a minha barriga. E por causa das viagens, a gente incha muito as pernas, né? Então foi assim, aquela loucura, mas venci, fiz. Falei assim, pronto, acabei. Gostei, tá ótimo. E tive a Isabelle. Aí todo mundo fala assim, mas então você foi muito feliz, né? Com a Isabelle, né, e tal. A Isabelle hoje está com 11 anos e eu vou falar, foi a que mais me deu trabalho quando nasceu. Sério? Foi, muita gente falou assim, não vai ter mais. Eu emagreci 26 quilos dela, ela me deixava com 15 minutos para comer uma banana, porque ela chorava. Até que eu tenho que me retirar, ela nunca chorou, ela sempre berrou. Que eu falo que nunca chorou. Até hoje eu tenho vontade de ouvir o chorinho dela, porque eu nunca ouvi. Ela berrava mesmo. E você tinha tudo pra tomar esse trauma, né, ali disso, né? Todo mundo fala... Não, mas na época, né, assim, a gente tá tão ali querendo ser mãe, né? E eu falo que foi, assim, uma transformação pra mim. E ela me deu tanta resistência. Eu falo que depois dela eu podia ter 20. Que eu acho que eu não ia me assustar. Entendi. Porque ela me sugou muito, né? Que eu falo, as madrugadas, eu falo que eu tinha um tapete lá na sala, que eu, na época, eu até entreguei pra minha cunhada, que eu falava que eu não podia nem ver ele. Porque eu fazia o quadradinho dele, assim, com ela, balançando, sabe? E eu falei assim, eu não vou aguentar, não vou conseguir. Aí teve uma amiga minha, que na época eu já estava trabalhando em mineradora, né? Isso eu já tinha formado e tal. Aí ela falou assim pra mim, assim, Grazi, eu tô com muita dó de você. Se eu não estivesse trabalhando, porque você tá de licença, né? Mas eu estou trabalhando. Eu vim aqui pra ficar. Ela e a mãe dela, sabe? Porque eu punha ela dentro do carrinho, um radinho ligado, porque falava que música era legal, né? E saía andando pelo Mangabeiras inteirinho. Gente. Porque eu falava pra me ter sossego do berro. E você disse que aí você trabalhava já em minerador? Já Como você trabalhava. conciliava? Como era? Você tinha uma rede de apoio? Como que era? Assim, eu falo que a rede de apoio maior que eu tive foi minha mãe, né? E meu marido. Que eu falo que ele embarcou nessa. Eu falo que quando eu descobri, né, que eu queria ser mãe, eu fiz um contrato, gente. É dica, viu, gente? Faz um contrato? Faz um contrato. Por quê? Como que é esse contrato? O contrato é o seguinte, nós fomos lá na médica, eu e ele sentados, e a médica aqui. Eu falei assim, doutor, nós resolvemos ter filho, mas a senhora tá aqui de prova que vai ser 50% para cada um. Você topa? Você quer? Falei desse jeito pra ele. Não, quero. Aí eu falei, doutor, é a sua responsabilidade, hein? Se ele não cumpriu o outro 50%, hein? Falei desse jeito. Aí ela rindo, né? Aí eu falei, não é pra rir, não, é sério, eu tô falando sério, vai ser 50%. E quando eu ganhei a Isabelle lá no hospital, teve gente que foi lá pra ficar comigo. Minha mãe falou, né, não, eu tirei aqui pra ficar com você e tal. Eu falei, obrigado, mano, não quero. Mas como você vai ficar aqui no hospital sozinho? Eu falei, não estou sozinho, tem meu marido, ele é 50%. Então, desde quando eu ganhei, eu falo que ele é parceiro mesmo. Que eu falo que a gente não tem que escolher um homem por si, não. A gente tem que achar um companheiro para a vida, que é diferente.
Porque todo mundo fica assim, nossa, mas vocês dão muito certo. Eu falo, são os nossos contratinhos. Tudo é conversado, tudo né? Aquele conversado. ditado, tudo é conversado. Porque eu falei pra ele, você não quer ser pai, e agora eu quero ser mãe, então é 50%. Então, assim, as enfermeiras, por exemplo, lá dentro do hospital, não conseguiu pôr a Isabelle pra mamar em mim. Ele conseguiu. Olha, tá vendo? Foi ele. Então, assim, o primeiro banho, gente, pode deixar que eu dou. Ele deu. Entendeu? Tanto que ele cumpriu aquilo, não basta ser pai. Não basta ser pai. Tem que participar. Participe. Eu falo que tem que ficar junto. Combinado não sai caro. Combinado. Eu falo que os combinados tem que estar tudo ok. Por quê? E quando ele foi voltar, né? Porque é muito poucos dias, né? Eu falo que a lei podia ser mudada. Principalmente os pais são pais mesmo. Sim. Quando ele foi voltar a trabalhar, eu falei assim, gente, eu vou entrar em depressão aqui dentro de casa, cadê desse homem? E eu ficava assim, olhando o relógio para ele chegar. Porque ele realmente me apoiou muito, sabe? Porque assim, eu brinco que é incrível, né? Quando você faz escolha das coisas, todo mundo fala que vai te ajudar. Por exemplo, vocês estão montando aqui o podcast. Eu vou ajudar, São poucas as pessoas que realmente firmam ali aquele contrato, né? Todo mundo fala que mas vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Mas a hora que você pega mesmo pra agir, aí eu falo que sai pelas tangentes, né, entre os dedos, né? E a mesma coisa quando a gente resolve ter filho, né? Porque todo mundo acha lindo, maravilhoso. Igual eu falo, né? Fica parecendo cena de novela, né? Tudo lindo, mulher maquiada, gente do céu. A realidade é outra. E todo mundo julga, né, Grazi? Todo mundo te julga. Qualquer ação, qualquer escolha que você faz dentro da maternidade, você é julgada. Eu falo que aponta o dedo, né? Tipo assim, mas você tem que dar conta. Por outras você não mães queria. ainda, né? Por outras mães. E por vários. Às vezes irmãs, irmãos, tias, né? Vamos colocar assim, de uma maneira geral. E assim, e a Isabelle veio com muita cólica. Gente, quem está passando por isso, eu me solidarizo. Fica aqui, né? Porque não é fácil uma criança com cólica. E eu ia na pediatra, a pediatra falava que ia passar, que era... Eu falei assim, mas com 3 meses, você tem certeza? E eu tenho certeza do jeito que essa menina aqui que não tá passando. Vai! Doutora, não tá passando. E o meu marido, assim, com aquela calma, porque ele é muito calmo, ele, né? Eu falo que é um terço do que eu sou, porque eu sou, assim, elétrica, gosto de resolver as coisas. E ele, naquela calma, naquela paz dele de espírito, falou assim, deixa eu te contar uma coisa. Lembre-se que ela vai crescer. Aí eu, obrigada, né? Tranquilidade. Aí eu comecei a colocar de você, desse negócio dessas cólicas assim, prolongadas, sabe? Não é fácil. Não é. E a doutora falava assim pra minha pediatra assim, e a Isabelle parou de chorar? Aí eu, que isso, doutora? Não, só tá brincando comigo, né? Ela nunca chorou. Ela, Grazi, mas quantas consultas você veio aqui falando que ela chorava? Eu falei assim, não, a senhora tá equivocada. Ela sempre berrou, doutora. Eu só ouço o berro dela. E minha cabeça já tá desse tamanho. Então, assim, foi uma lição pra mim, né? E hoje eu até ajudo muitas mães, né, também. Na parte, principalmente, de amamentação, né? Porque pra mim não foi... E porque a gente tem uma louca ilusão que vai ser, assim, natural. Porque a gente vê lá uma vaquinha ganhando neném, né? Nossa, um bebezinho lá. Que tranquilidade, tranquilidade, né? Já expulsa aquele bezerrinho ali, aí ele já levanta custando. Quando o bezerro já sabe o que fazer. Nossa, que beleza! A mãe não expressa nenhuma dor por amamentar. Ela só fica com o olho muito regalado, gente. É o máximo de expressão. Aí vem ali, quando vê, já tá lá na teta dela, já tá... Gente, que maravilha! Louca ilusão, né? Porque pra gente é tudo muito intenso, né? Igual eu falo, tirou da sua barriga aquela emoção, né? Você tava esperando. Aí o médico só te entrega sem manual de instrução, gente. Porque cada menino de um jeito. O Grazi, é interessante esse negócio da alimentação. Porque vou falar da maternidade que a gente tá falando, mas depois a gente fala até pra vida também. Com certeza. Mas assim, eu tinha uma dificuldade enorme, porque a Pérola, ela não pode... Nada que vai leite de vaca. Então a gente não sabia. Até então achava que eram as cólicas dos 3 meses. Então eu comia coisa de leite, que eu sempre gostei de chocolate.
e passava para ela por meio do leite. E você teve que se E ela inventar dava disso crise. também. Isso, e é igual você falou, não vem com manual de instrução. Não vem. Por isso que é importante a gente procurar profissionais, né? Profissionais que seja da que te nutrição, apoiam. que seja para saber o que comer ali. Porque Mas a gente aí, fica perdido. Fica. Sem E nem saber. não é pouco não, viu, Sila? É muito perdida, né? Principalmente a gente que é de primeira viagem, vamos colocar assim. Porque tem gente que desanima já no primeiro. Mas é uma alegria enorme. Levanta a mão ter quem o segundo. desanimou no primeiro. Eu até já sei, né? Não, mas quem ela tem que sabe? continuar. Né? Agora eu falando na sua cabeça, quem sabe você muda aí de né? ideia, né? Mas assim, a amamentação, né? Igual você estava falando em relação à amamentação, né? Cada peito é de uma forma, cada mãe tem seu tempo, né? Porque é muito bonitinho, igual eu estudei, né? Ajudava na parte, né, teórica da coisa. Agora a prática, e com a gente muda-se tudo. E deu os 4 dias, o leite não descia. Aí chegava a gente e falava assim: você vai ter pouco leite, você não vai amamentar. E eu chorando, lágrimas escorrendo, porque o que eu mais queria era amamentar. Surgem aquelas palavras de ânimo, animada, né? E eu falo que assim, o corpo da gente muda totalmente, né? Que fica aquela barriga caída, a gente inchada, né? Eu tentei parto normal de toda forma, a Isabelle encaixou, mas não deu as contrações. Então eu falo que é tanta coisa envolvida, né? Que a cabeça da gente fica até transtornada. Eu fiz até fisioterapia pra ter parto normal e ela não quis. Eu falo, aí tanto que a doutora no último momento falou assim pra mim assim: Grazi, você tem que pôr na cabeça que ela não quer. Ela não quer. Esperei até 42 semanas, gente. Não é nada. Não sentia nenhuma dor de cabeça. A doutora falou assim: Grisela, já era pra ter tido alguns indícios aí. E não tá dando. Então, não é pra ser. Ela não quer. Aí eu, tá, doutora. Tá, né? Voltei pra casa pensando assim: não, então tá, né? Vamos então pra cesárea. E assim, fui muito feliz na minha cesárea também. A médica que me apoiou também, maravilhosa, muito boa. Quase não tem cicatriz, porque a minha cicatrização é muito boa. Mas então, isso nem vai da parece. Alimentação, Grazi? Por exemplo, essa questão da cicatrização. Isso. Por Lógico, exemplo, assim, sim, vai muito da alimentação. Lógico. Os alimentos Antes. certos, né? Pra você desinchar. Sabe o que é bom? Chá de funcho. Anota essa, gente. Gente, olha, não perde. Papel e caneta na mão, de agora pra frente, ó. Chá de funcho. E suco de salsinha, com alguma fruta que vocês gostem. Por exemplo, laranja, maçã, viu, gente? Pode fazer, é ótimo. Porque além de saciar, ela é anti-inflamatória. E você tá inflamada, né? Por causa da anestesia, né? Aí vem medicação para tirar a dor, né? Puxa vida. Então, assim, me ajudou muito. Eu fui muito feliz. Eu falo que eu não tenho... nem estrias. Eu tenho estria de, como se diz, da mudança de corpo do adolescente para a fase adulta, mas da gravidez em si eu não tenho. Tanto que às vezes a gente vai fazer massagem e fala assim: mas você é mãe de 3 mesmo? Que inveja! Ai, que raiva! Você não tem nenhuma aqui, ó, na barriga. Nem nada. Nada. Porque a gente tem que ter o cuidado. Porque eu falo que a partir do momento que a gente sabe que vai mudar o corpo, a gente tem que se cuidar melhor, né? E tem algumas coisas que a gente come quando a gente está grávida, que querendo ou não, a gente passa isso para os filhos também, né? Então, você já aplicava em si todo o seu conhecimento eu falando, de a alimentação teoria, né, durante a maravilhosa. Mas a hora que eu ganhei a menina, ela deixava comer só uma banana. Pensa vocês, em 15 minutos no dia todo. Eu falo que ela era automatizada, né? Britânica, até hoje ela é. 10 para 5, ela começava os berros dela. Me dava 15 minutos na hora do almoço, porque aí eu comia essa banana e não podia fazer muito barulho, não. Porque ela tem um ouvido que você nem imagina. Eu falo que deve ser assim, de decibéis altíssimo, porque eu nunca vi ouvir tão bem. Sabe quando você vai colocar um bebê assim, parecendo que é uma bomba, né? Pra não desarmar, era igualzinho, sabe? E na hora de fechar a porta, aí tinha aquele clique, né? Aí você não fazia o clique. Eu comecei a colocar fralda enrolada, assim, pra não bater a porta. Parecia que eu tava numa mina, sabe? Tudo pra ela dormir. Gente, então era a maior confusão.
Mas eu falo que tudo também tem suas recompensas. Hoje ela é maravilhosa, né? Eu falo que é uma parceira hoje, me ajuda em tudo, me anima, organiza minhas coisas. Eu falo assim, Isabel, você está melhor do que as minhas secretárias, elas que não escutem. Ela mas escolheu dar todo o trabalho naquela época. Isso. Né? Gastou e hoje ela é uma calma, uma paz, que você fala, mentira, que é essa menina mesmo que te deu esse trabalho. Porque ela é muito calma, muito tranquila. Muito parecida com o meu marido, né? E tá fazendo até creme, né, de cabelo. Achei interessantíssimo ela contar pra gente nos bastidores, né, sobre isso, né, dessa transição capilar. Onde você escolhe pôr seus filhos também, né, eu falo que a gente tem que sentir como mãe. Sim. E eu fui lá nessa escola e falei assim, gente, é essa, não tem outra, eu quero ela. E coloquei a Isabelle lá, depois que ela terminou o ensino fundamental, né. Ela entrou para lá, estava já de 5 a 6 anos, né? Vamos pôr assim. E assim, só agradecimentos. Uma união nossa com a escola, porque eu gosto de participar, eu gosto de interagir. E essa escola, elas conhecem meus filhos por nome. Isso para mim, gente, não tem ganho maior. Faz toda a diferença. Porque não tem aquele negócio assim, aquele aluno da sala tal. Não, é a Isabelle da sala tal. Então, assim, para mim, tanto a Mirella também, que ela também está lá, e se Deus quiser eu vou pôr o outro também, né? Não puxando leite para lá, mas eu sou muito... tenho uma questão muito querida com os professores lá também. E eles trabalham muito empreendedorismo com eles, né? E assim, acho que é uma parte que faltou, não sei se para vocês faltou também, mas para mim foi a parte não só de empreendedorismo, mas aqui, ó, financeiro, né? Nossa, porque elas desde pequenas já estão trabalhando essa temática, essa mentalidade, de mentalidade de que fiz um produto, eu vou vender, elas calculam qual que é o valor. Então, assim, eu falo que é anos-luz à frente da gente aí para trás, né? E ela fez esse produto de transição capilar, que eu fiquei apaixonada. E foi tudo ideia do grupo, né? Teve um grupo ali, os professores dando apoio, mostrando, né? Gente, elas fizeram trabalho em 3 línguas, né? Então, assim, eu falo, licença, né? Básico. É o básico, né? Básico. Com 11 anos. Isso, pra mim, eu acho que essa vivência que elas estão tendo, eu falo a sala em conjunto, né? Isso vai detonar qualquer um, gente, na frente. Porque é uma preparação que a gente... Eu falo que ficou a desejar para nós, porque a gente aprendeu na prática, né? Foi. Lutando, quebrando a cabeça. Estamos aprendendo até hoje, né? Até hoje, olha que a gente ainda erra com muito, certeza. né? Agora a menina de 11 anos lá desenvolveu o produto, pesquisou sobre o produto, sobre moléculas eletrostáticas do cabelo, para conhecer o tipo de cabelo que ela falou assim, mamãe, a gente tem que saber qual que é o tipo de anelado que você tem, para saber qual que produto ali que você vai colocar que é melhor, porque hoje tem N, né, produtos, na nossa época nem tinha também, né? Então, assim, para ela, assim, me contar isso, eu fico assim, né, com os olhos brilhando, eu sou chorona, principalmente com as meninas, né? E com o Henrique vem ali também, me surpreendendo todos os dias, né? Porque eu falo que a rapa do tacho realmente é o que quer, não é fácil. É o que desmancha a gente. Ainda mais um homem que eu sempre sonhei, né? Que eu achei que eu nunca ia ter e Deus me presenteou. Eu fui descobrir ele com 5 meses e foi a minha alegria também. Mas a Isabelle, eu falo que foi o pontapé inicial para tudo, né? E hoje eu vejo que realmente, né, o que a gente ensina... ela tá levando para a vida, né? Porque eu falo que tem gente que me pergunta assim, mas você bate nos seus meninos, né? Eu falo, nunca bati. Nossa. Se a gente for parar para pensar, realmente, às vezes, precisava até de umas lambadinhas, mas eu nunca fiz isso, e o tanto que a gente apanhava, né, quando era criança, na nossa época, e a minha mãe já jogou até copo de vidro na gente, a gente era um estrondo, eu e meu irmão que o diga, viu? Mas assim, a Isabelle não, eu sempre conversei, até um dia, teve uma amiga minha que falou assim, Isabelle, conta pra nós, sua mãe não te bate? Ela falou assim, eu preferia que ela batesse. Falou sério, porque essa mulher, quando vem me chamar a atenção, é dolorido. Aí eu até olhei assim e falei assim, que isso, Isabelle, como que eu fiz isso, né? Ela falou, mãe, você, quando vai falar, sai correndo. Pode sair correndo. E assim,
eu falo quando eu vou deixando, vou moldando, vou pensando, vendo o que é, mas a hora que eu preciso, eu falo que a melhor coisa é você sentar e olhar de frente, né? Eu falo, Isabel, a firmeza assusta, a firmeza. Né? Aí eu explico para ela por A mais B, por que não? Porque muitas vezes a gente tem que falar o não sim, né? Infelizmente, mas a gente tem que também mostrar para ela o porquê desse não, né? E não é fácil. Igual eu falei para ela um dia, você acha que é fácil para mamãe falar o não? Eu queria sempre falar o sim, mas você, para ter seu caráter, né, e as condições que eu vejo você daqui, porque eu falo para ela, se eu pudesse eu te daria até o mundo, né? E eu tenho certeza que você tem condições de conquistar ele. Mas eu não posso te dar, eu posso te dar as pedras para trilhar, né? Então não é fácil. A gente, principalmente, eu não sei se é mais fácil quando tá bebê ou quando tá nessa cidade quando aí. Cresce o problema. Cresce. Sabe, minha mãe fala, saiu da barriga, entrou na mente, e é por aí, tá? Mas eu tive uma mãe muito forte, né? Meu pai, quando saiu de casa, eu tava com 12 anos. E se eu queria estudar, eu tinha que trabalhar e ter o dinheiro. Se eu precisasse de uma borracha, né? Hoje o governo aí tá de parabéns, dá tudo, né? Mas na minha época, não. Se eu precisasse de uma borracha, um lápis para estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que lutar por ela ali, né? E assim, hoje os meninos têm tudo. Não sei se vocês dessa época eu tinha que comprar o livro dividido em 12 vezes lá no MEC. Eu sou da época lá do MEC, lá da papelaria. Nem tinha. Não tinha. Nós tínhamos que dividir, né? As promissórias, né? Então hoje não, hoje, eu preciso de um livro, mas você entra na internet, você caça ali, tem desconto. E vai, e tem cupom, né? E você consegue ainda frete grátis, né? E ainda entrega na sua casa. Tem muita coisa, né, Grazi? Grazi, você leva isso pro consultório, por exemplo, assim, para as pessoas, né? Bem esse lado, assim, de mãe, de entender ali a alimentação. Porque eu falo que mudar a alimentação não é fácil, né? Não é fácil, sim. Eu comecei a fazer exercício físico tem uns 5 meses. Alimentação, nós estamos juntos, eu tenho dificuldade. Eu não consigo tirar o chocolate. Difícil, sabe, eu até quero que você conte depois uma receitinha aí pra gente, né? tirar esse chocolate de vez da vida, porque muitas pessoas que eu converso têm essa dificuldade, né, de mudar a alimentação. E é bem assim que você trabalha no consultório, orientando, mais assim, acolhendo esses pacientes? Os meus pacientes, eu falo que não vão até mim, vamos supor, livre, não é. É aquele momento certo. Eu não tenho aquele negócio assim, a Manu vai lá. Não. Ela vai no momento certo. Às vezes, eu e a Manu pode conversar durante anos, sendo amiga, igual nós estamos aqui batendo papo, você, Sila, também. Mas eu não tenho aquele negócio assim, tem que ser agora. Por quê? Tudo que eu vou fazer, né? Igual eu falei, eu sou muito na parte religiosa. Então eu faço orações, principalmente por essas pessoas que vêm até mim me procurando e tal. Não forço a nada. E sim, eu peço oração, né? Eu tenho muitos pacientes de cirurgia e realmente, gente, eu coloco velinha para queimar, faço minha oração, pedindo para que Deus o ilumine ali naquele momento, que tenha aquelas mãos, né, que eu falo, as abençoadas, porque para não ser só um médico, mas sim o médico com o Espírito Santo junto. Para iluminar aquela pessoa, para dar tudo bem, tanto que meus pacientes são iluminados, né? Dá tudo certo. Para dar tudo certo. Sim. Porque não é só o que eu vou ajudar, né? Tem um outro lado aí, porque a pessoa tem uma vivência, né? Sim. Eu falo que quem me procura, ela vem já carregada de alguma coisa, né? Já vem foi de uma história. A vida que trouxe já. Veio. Aí quando ela vem ali, que ela para ali, eu falo assim, vamos respirar? Vamos respirar nós duas, né? Eu sempre coloco em 3 pessoas, porque eu falo que eu não trabalho sozinha, eu trabalho com Deus em primeiro lugar. E para mim o quê? Me ajudar aquela pessoa da melhor forma. E eu falo que não é só na nutrição, né? Vamos pôr assim. É a minha também, minha troca com ela. Porque ela tem que estar confortável ali comigo para ela colocar também o dia a dia dela e eu ficar mais próxima dela para a gente conquistar junto. Por quê, né? Eu falo que tem decisões na sua vida que é você sozinha. Vamos supor, você vai lá em mim.
A Manu foi lá em mim. Ela não tem como terceirizar. Eu não tenho como, eu vou pedir para minha mãe fazer, para meu pai fazer, para o meu tio. Não tem isso, não existe. Não tem muletas, né? E tem o quê? Você contra você mesmo. Porque a nutrição, ela só funciona, não é por magia, não é por uma bola de cristal, mas ela só funciona quando você está interagida comigo. E a gente acaba fazendo juntas, né? Que eu falo que aí o fardo fica mais leve. Porque você sozinha, lá na sua casa, tentando fazer, é um ato, né? E assim, muitas vezes você pega informação errada, duvidosa, de blogueira, né? Que às vezes deu até certo para ela, mas o seu biotipo, a sua bioquímica, a sua parte ali, como que tá, né? Às vezes você tem um problema aí, né? A gente não sabe, a gente vai verificar. Então a gente monta um histórico seu. E nisso eu entro, né? Para estar te ajudando, te apoiando da melhor forma em casa. Eu já tive, igual a Sila falou do chocolate, eu já tive paciente de abrir a bolsa e jogar em cima da minha mesa. Ela tá indo, tá? Jogando assim, ó, aquele tanto de chocolate. Graziela, eu estou totalmente viciada. E assim, olhando, né? A gente pensa assim, nossa, ela viciou, né? Viciou. É fácil falar, tipo assim, tira isso dentro de casa, não compre, né? Não é, gente. Não é fácil. Às vezes você julgando aqui, né? É fácil para você dizer. Uma coisa é a realidade da pessoa e o histórico que essa pessoa tem. Por que levou a ela a ter essa ansiedade por doces, né? Que eu falo doces em geral. Ou pelo próprio refrigerante, né? Por que ela não consegue desviciar disso, né? Então, o que a gente faz? A gente trilha um caminho para ela. Primeiramente, eu vou descobrir como que é seu dia a dia, seu final de semana. Então, ali eu tô vendo, Manu faz isso, levanta a tal hora. Aí minhas pacientes brincam que minha voz fica na cabeça delas o dia todo, porque eu converso muito e dou muita dica. E a gente começa o quê? Desintoxicar o corpo, né? E outra, quando a gente namorava, né? Quando o pai da gente, a mãe da gente fala assim, não pode aquele moço. Ou se não, isso não é rapaz pra você. Mas dá uma vontade. Aí é que você queria, né? Eu falei que não pode. Aí que você fala assim, nossa, pior que ele beija mais gostoso do que o outro. Então eu queria era ele, né? É um trem assim. A mesma coisa, né? Ou quando a gente tá de quaresma, né? Que a gente fala assim, eu vou tirar o chocolate, vou tirar o arroz, vou tirar o refrigerante. Gente, é o momento que você mais ganha. Mas é incrível. É incrível. Parece você que sai, atrai, né? Nossa, atrai. Você sai ali na porta, alguém vem com chocolate pra te dar. Desse jeito. Eu tô comendo chocolate, você quer? Você fala, não posso, gente, mas que tentação. É uma tentação, gente. Nossa, né? é muito. Então, o que eu falo? Quando a gente tá nós duas juntas, esse envolvimento é mais fácil, né? O que eu vou falar pra você, né? Ó, você notou aqui que na sua refeição tá faltando isso, isso e isso? Aí é a chave do doce. Vamos começar, sabe uma dica, gente? Ó, vou dar uma dica aqui, ó, spoiler. Você pega uma barra de chocolate, uma barra, que às vezes quem é chocolatra tem isso em casa, tá? Ao invés de você desembrulhar ela e comer ela toda, faz quadradinhos, enrola no papel alumínio, um monte. Tudo que tiver de chocolate, faz os pedacinhos. E coloca na melhor cristaleira mais bonita lá de sua casa. E fala assim, todos os dias depois do almoço eu vou comer uma. Todos os dias depois da janta eu vou comer uma. Coloca limite. Porque aí o alimento não está te dominando. E sim, você dominando o alimento. Porque eu falo, quando troca esses papéis, tem algo errado. Você não está tendo controle nem da sua vida alimentar. Imagina o restante, né? Casamento, familiar, né? Mas a partir do momento que você coloca na sua cabeça que você não está proibida e que você pode mesmo, sabe quando eu falo assim, não tô tirando, você pode, mas assim, começa o quê? Determinar para você o momento que você vai comer, né? Uma outra dica, né, que eu já até tinha falado com a Sila lá na Jovem Pan, que nós estávamos conversando lá, é comer frutas. Essa é melhor, não viu? Esquecer. Essa é melhor, porque aquela de colocar lá os chocolates quadradinhos, Não é fácil, né? pra quem tem o vício, é muito complicado, Mas a partir né? do momento que você Jesus. muda ali, você come as frutas e você permite que eu possa, porque geralmente quem tem algum vício quer esconder, geralmente.
e não quer assumir que tem aquele vício, né? Eu sei do meu problema, né? Ou de comprar roupa, qualquer outra aí, vamos colocar aí. Mas eu não quero assumir também esse problema. Sim. A partir do momento que está saindo da minha jurisdição, como se diz, né? Quando a gente percebe que realmente não dá mais, que aquilo lá está me prejudicando, aí você começa a pedir por socorro, né? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, está errado, né? E a partir do momento que a gente descobre quais alimentos que estão faltando ali no seu dia a dia, se está faltando frutas, né? Porque eu falo que a gente é um dos países que mais faz produção de fruta, é o que menos come. Porque os lá de fora comem as nossas frutas, gente. E a gente larga aqui e desperdiça, que é o pior. E né? come os industrializados. E quer desembalar, né? Que eu falo, não quer mais descascar, né? Então, quando a gente começa a facilitar também, outra dica, né? Quando a gente começa a facilitar essas frutas em casa, deixar já limpa, deixar picada, fazer método de branqueamento. Hoje tem um imenso aí, vastos aí, que você pode estar fazendo para você durar essa fruta, ou essa verdura, ou esse legume, por mais tempo também. Porque hoje também, muita coisa a gente põe em culpa do tempo, né? Igual eu estava falando com a Cila da outra vez. A gente fala, não tem tempo disso, não tem tempo daquilo, mas acaba que você arruma tempo para algum prazer. E o que é mais do que prazer, gente, do que a gente sentir bem com a gente mesmo? Eu falo que a partir do momento que você sente bem com o seu corpo, com a sua mente, né? Você para com aquelas autocobranças, que é muita autocobrança também que a gente faz, né? Com o dia a dia da gente. Então, assim, principalmente a mulher, né? A mulher também, porque a gente é movida a hormônio, que eu nunca vi, né? Que é os hormônios. Gente, eu falo, eu brinco assim, eu brinco, gente, não é à toa que hormônio rima com demônio. Meu Deus! Gente, determina sobre a vida da gente. Com certeza. É impressionante. Então, quando a gente começa também a autoconhecer, né? Onde eu falo, onde que tá as lacunas, porque eu trabalho com a parte de terapia alimentar, né? E eu adoro, que eu falo que veio de encontro, assim, foi a partir de 2004 que a terapia comportamental alimentar foi realmente fundada aqui no Brasil, né, que as nutricionistas, eu falo que assim a nova geração, né, de nutricionistas começaram a dar valor na terapia, porque a gente é sim um pouco psicóloga dentro de consultório, e a gente tem que ter esse lado de psicologia realmente para entender o seu paciente, né, porque cada um é um formato, porque não é igual. Que eu falo que antigamente até imprimia assim, né, a sua alimentação e te dava. Eu já faço alimentação todinha junto com o meu paciente, para ver onde que tá errando, o porquê, por que ele não consegue, né? Porque uma coisa eu te dou uma coisa imprimidinha aqui, fala, toma Manu, toma Siló, vocês vão fazer isso aqui a partir de hoje. Outra coisa é o seu dia a dia, quais os alimentos, né? Qual a sua realidade, como, quantas pessoas tem em casa também, isso tudo muda, gente, quando a gente tem esse olhar mais clínico, né? Eu falo mais clean, né? Eu converso com aquele paciente de outra forma. E ele também, ele aproxima de mim de outra forma, né? Igual eu falo, não erre lá sozinho, vamos errar juntas, né? Tá em dúvida, pode pedir ajuda, né? Vamos conversar juntas aqui pra gente resolver isso da melhor forma, né? Igual tem gente que fala assim pra mim, mas então eu não posso mais comer estrogonofe. Eu falo, por que não? Por que não? Mas vamos ver ele de outra forma, né? Aí quando eu dou a dica, eu falo, gente, usa leite desnatado. Ao invés do creme de leite, vamos usar o iogurte natural, né? Só fazer substituições. Começar a substituir. Eu falo que abre assim, ó, a mente da pessoa. Ô Grazi, e você falando aí assim, aí vem tanta coisa, gente, né? Olha, o tempo não vai dar. Assim, a gente vai ter Grazi parte 2 também, né? Mas assim, você falando sobre a importância de você ser também psicóloga para o seu paciente, né, e tal, e de fato, assim, porque, né, como você já explicou aqui, já falou, mas... Não é fácil. Você já falou a questão do tempo também, né, que às vezes a pessoa, ela usa muito, não, mas minha vida é muito corrida e eu não tenho tempo para nada. E é verdade. E às vezes congela lá o arroz e o feijão e a batata, e só, é o de natural que ela come só isso, o resto é tudo... Tá ok, né? E, assim, mas realmente, além disso, além dessa questão do tempo, que pode ser administrado, porque uma vez eu ouvi, eu falei, meu Deus, eu tava com essa, né, de tempo, não sei o quê. Só que são 24 horas para todo mundo, né?
Então a gente vai usar aí conforme melhor nos atenda, né? Você acha então, ou você percebe isso assim, de que realmente a pessoa é porque ela não percebe a importância da forma de comer? Ela não como que é para você fazer a pessoa entender isso ou ajudá-la a perceber, enfiar no popular, né? Enfiar na cabeça dela que a alimentação da forma correta ou do jeito certo é tipo assim, é a sua vida. Sabe? Não é que é um luxo, não é que é um, não é sabe? Se você vai num médico de outra área, ele vai te falar sobre alimentação. Se você vai para academia, o seu personal trainer vai falar sobre a sua alimentação. Então, assim, tudo na vida é alimentação. E a gente passa a metade do dia, né, para se alimentar. Tudo na vida da gente é em volta de uma mesa. Entendeu? Tudo. Momentos alegres, felizes, tristes. Eu até brinco, até quando a gente vai no cemitério, né, numa perca, tem alimento. Então, o que a gente tem que começar a pôr na cabeça? É fácil? Não. Mudança de hábito é difícil, É né? difícil. Não é fácil. Tem que ter muita disciplina, foco, tá? Tem que realmente querer mudar, porque a tentação é grande, gente. O dia da gente tem tudo assim para facilitar, né? São os facilitadores que eu falo, né? Se você vai no supermercado, a bolacha ali de chocolate está ali. Tem muitas que eu falo assim, que só pelo saquinho dá vontade de comer. Né? Não é fácil. Para isso, é feita para você. É feita para aquilo. E assim, principalmente as coisas embaladas, ela tem um aumento de sódio e açúcar ao mesmo tempo. Uma bomba. Então, para o que também? Para aguçar a vontade de comer. Eu falo que a última batatinha do saquinho da Ruffles, você quer morrer, não é? Você quer mais, não é? Ou aquele que parece uns tacos assim. Gente, aquilo lá é maravilhoso e tem açúcar e sal. A indústria alimentícia, ela trabalha com isso. E eles estão errados? Tem inclusive não, eles querem vender, né? E eles querem vender. Parece que tem até uma coisa lá das cores, né? Que tem as cores certas para atiçar sua fome. E você pode ver que a maioria dos restaurantes aí tem vermelho, né? Que laranja, né? Tem isso, né? Mas a gente não começar a trilhar um outro caminho, cadê também a nossa saúde? Longevidade, né? Que a gente fala, né? Hoje, esses dias mesmo eu estava vendo uma série sobre longevidade. Tudo falou reunindo em alimentos, né? De uma região para outra. O cara ficou 20 anos, gente, viajando no mundo para encontrar os povos mais com longevidade, o porquê, né? E ele foi descobrindo o quê? Que é o exercício, que é a alimentação, né? E tal. E não está muito... Eu dei uma palestra sobre alimentação saudável na prática para uma empresa de inglês aqui em Araxá. E eu estava falando com eles lá e eles atentaram, né? Porque não é caro, gente, ter alimentação saudável. O que é caro é as besteiras. Esse é outro mito, né? Que às vezes a pessoa, mas eu não tenho dinheiro para comer saudável, eu não tenho dinheiro para fazer dieta. Esse é outro ponto, né, Grazi? E também a pessoa ela fala assim às vezes, porque eu vou fazer dieta. Não, você já tem uma dieta. Você só precisa mudá-la, deixar ela mais saudável. Uma maçã é mais barato que uma coxinha, né? Se você for observar. E a gente vai na coxinha que já tá pronta. E tem a empada para substituir. Tem essa simples assim, né? Mas por que a gente quer a coxinha, né? A gente porque quer não pode. Na cabecinha tá lá, não pode. Não pode, mas eu vou lá. Não, mas eu quero isso. Ai, meu Deus. Eu falo que aqui, com a anjinha aqui, o capetinho aqui ajudando, né? Eu falo que não é fácil. Mas a partir do momento que a gente toma rédea ali, né? E colocar isso na cabeça do paciente é você dando variedade também. Porque se a gente for pensar, a hora que você põe ali o nome dieta, vamos pôr assim, é pesado, né? É forte, né? Mas quando você põe, vamos orientar, educar, né? Eu falo que educar é até complicado, porque a gente já vem de uma educação ali para trás, né? Minha mãe tem costume de fazer isso. Gente, esses dias eu tava lembrando quando a minha mãe fazia arroz com batata doce lá no meio. A gente tava numa pobreza lá e minha mãe fazia isso. Eu lembrei disso, gente, eu descasquei na hora uma batata doce, pus lá no meio do arroz para ver se era até o mesmo gosto. Então a gente tem heranças emocionais alimentares, também, né? Emocional, você falou tudo.
Então, eu não posso desprezar isso. Mas como que eu posso estar trazendo isso de uma maneira diferente? Eu falo, quando a gente olha o alimento diferente, né? Ah, Grisela, então eu posso comer isso? Sim, né? Quando eu brinco com as minhas pacientes, o que te enche mais? O pão ou o pão de queijo? Ah, o pão, Grisela. Mas o pão não... Falei assim, e o pão de queijo? Né? Fica ali. Então, são escolhas. Mas o pão, ele te enche. Agora, um pão de queijinho assim, ó, desse tamanho, não enche, gente. E um pão de queijo equivale a um pão, né, em francês, não é isso? Ou mais. A dois. Aí, ó, eu tô querendo só um. Tá Mas vendo? são dois São ali, dois, em termos ó. de caloria, né? Conforme o tamanho desse pão de queijo, né, gente? Mas assim, se a gente for pensar, o pão é mais barato, vai te satisfazer. Gente, eu falo para todo mundo, o pão fermentado, ele não é até melhor também, né? Porque temos os lactobacilos ali, né? Sim. Dentro da massa. E tem lugar que vende também, porque tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo de fazer, né? Mas tem lugares que ali, que vendem sim, né? Até a parte industrial, né? Vamos colocar assim, né? Temos uma variedade enorme hoje em dia. Igual você tem a sua pequena lá, né? Com problema que ela não pode com a proteína do leite, né? Hoje tem um monte de produto. Antigamente não tinha. Não tinha. Era muito mais difícil, né? E a gente, como mãe, a gente aprende também muito com os nossos filhos, né? Porque a gente, a hora que vê a situação daquele familiar ali, eu tô falando filho, mas um familiar, o que ele está passando, a gente não quer viver aquilo também. E nem quer trazer isso para ele. Então, a gente muda realmente a rotina. Eu já tive paciente, assim, que mudou totalmente a rotina da casa inteira. Então, eu comecei com a Manu. Mas ali ela me traz resposta dentro do consultório, que eu comecei com ela, mas atingiu o marido dela, atingiu os filhos dela, atingiu a mãe, porque vai começando a te ver de outra forma, te ver bem, o bem-estar, né? Que eu falo assim, o que mais incomoda as pessoas não é seu carro, seu dinheiro. O que mais te incomoda é seu bem-estar. E o tanto de gente que falou que você não era capaz, porque meus pacientes já chegam assim no consultório. E eu não dou conta. Aqui, mas meu marido já falou, ó, vamos esquecer isso e vamos colocar uma coisa, Sim. que você não está sozinha mais e você está procurando a ajuda certa agora. Então, a partir do momento que alguém falou que você não era capaz, nós vamos incomodar essa pessoa. Começar a incomodar de que forma? Trazendo o bem-estar. Ela vendo o tanto que você está iluminada, o tanto que o seu cabelo está diferente, como sua pele está bem. Nossa, olha o corpo dela, o tanto que mudou. Incomoda, gente. Aí vai começando a incomodar. Aí seu marido fala assim... Porque perde a razão, né? O que ela fala pra você? Porque quem falou perdeu a razão, Perdeu né? a razão. Aí ele vai começar. Né? E outra, a gente tem muita mania de tudo que a gente vai fazer, a gente abrir a boca e contar pra todo mundo, né? Divulga pra todo mundo. Não, gente, começa no silêncio. Porque você vai incomodar muito mais. Eu falo assim, né? Um elefante incomoda 3, 4, não incomoda muito mais? Então, nós vamos começar a pôr isso em prática. E pare de pensar, gente, em muletas. Ah, eu vou pra academia só porque a Sila vai. Ah, eu vou pra academia porque minha vizinha vai. Ah, eu vou fazer a caminhada lá com meu cachorrinho lá porque meu menino quer ir. Não. Coloque o objetivo, porque o exercício também não é caro. Tem um monte de coisa que você pode estar desenvolvendo ali, né? Eu falo que às vezes eu até lá na academia eu vou fazer um exercício, falo assim, nossa, isso dava para me fazer lá em casa. Subir e descer a escada agachando, gente. Eu pago para isso, sendo que eu podia ter feito isso, né? A gente fica pensando, né? Eu fico lá fazendo e manutando, nossa, daria para me ter feito isso. E a mesma coisa sobre alimentação. Não fique caro, não fica caro a partir do momento que você o quê? Compra o essencial, não jogue isso no lixo, não olhe ali e utilize, né? Isso aí que fica caro. Agora, a partir do momento que você coloca essa saúde na mesa, seus filhos, às vezes até os filhos da gente que não tem muita facilidade, mas ele vê isso todos os dias. Uma fruta em cima da mesa, uma verdura em cima da mesa, uma carne mais magra. Aí você, não, eu vou fazer hoje um escondidinho. Vou fazer um escondidinho hoje. Aí você faz, põe lá, mas ali dentro tem cenoura ralada, milho e vai. Um monte de legumes junto, brócolis que eu adoro. Que ele nem sabe que tá lá. Nem tá, eu consigo dizer, nem tá lá. Mas você fala, nossa mamãe, hoje nós estamos almoçando chique, hein? Porque às vezes você só tirou da panela e colocou dentro do refratário. Né? Eu falo que um suco de laranja, quando vem num copo bonito, olha que água bonita, dá vontade de tomar. A gente come com os olhos. E o que a também, gente né? faz? Esses copos aqui é só quando tem visita.
Tá errado, né? Coloca isso no seu dia a dia, ensina seu filho a comer bonito, né? Que eu falo para meus meninos assim, olha pra você ver a mesa da mamãe como é que tá. Você vai comer assim, deitar? Não, cadê a postura? Hoje nós estamos igual rainha aqui, ó. Nós vamos almoçar igual rainha. Para ensinar a gente também, a hora que for num restaurante, for num local, você não precisa de ficar lá puxando a orelha, batendo, pondo de castigo. Para não ficar artificial também, né? Eu fui num casamento com meus filhos, né? Os meninos até falaram, nossa, que esse menino elegante, né? Porque eles já sabiam como se portar ali na mesa, né? Não tá derrubando, Não, gente, temos que... Eu falo que até os 4, 5 anos não é fácil sair com criança. Não, a gente passa muita vergonha. A gente passa muito. Mas eu falo assim, depois gente, melhora. vai nos lugares trainee. Isso. E põe ali, sabe? Vai treinando ele, como se comportar, como se alimentar, o que buscar, o que comprar, né? E esse da alimentação que você falou é super interessante, né? Porque tudo que você vai vendo no seu dia a dia, isso te chama muita atenção, né? Então, por exemplo, se eu vejo fruta, igual eu tenho a Pedro morre de dificuldade de comer algumas coisas, mas a gente vai colocando, igual salada. Fruta ela gosta, mas salada já tem mais dificuldade. Alface, as coisas assim. Então a gente sempre vai colocando pra ela ver. Uma hora vai chamar a atenção dela, né? Silo, você vai começar a notar a hora que ela começar a ficar maiorzinha, assim, a hora que você tá se arrumando, ela tá ali. Olhando. Né? Aí você tem mania de passar o batom assim, ó, encostadinha ali no espelho. Quando vê, ela tá lá encostadinha também. Porque tem gente que passa aqui, ó, atrás, né? Mas você tem costume de ir lá passar. Ela tá olhando. Aí quando você olha ela tá lá também. Ela tá lá passando também. E isso vai com a alimentação também. Sim. Se você, igual meus meninos, né? São acostumados com batatinha, skinny, essas coisas, só quando a gente viaja. Só quando a gente viaja, porque eu acho mais fácil. Porque para não cair dentro do carro é mais fácil, porque não perde, né? Às vezes você tem que descer, fecha o carro, aí o alimento pode estragar, né? Então, eles estão acostumados nisso. Vou supor que eu chego lá em casa hoje, com um saquinho daquele. Amanhã nós vamos viajar. Eles já perguntam. Olha. E eles não comem. E às vezes meu menino de 6 anos fala assim, nossa mamãe, mas eu queria batatinha. A outra grita assim, isso é para viagem. Não come. Porque eu já acostumei isso para eles, entendeu? Eu não tô falando aqui que o industrializado também não é uma mão pra gente, não é isso. Mas eu defendo que o alimento natural realmente é vida. E nós estávamos conversando sobre cicatrização, né? Quando você alimenta melhor, a cicatrização é melhor. Quando você faz um pré-operatório bom, você volta do pós-operatório melhor também. Então, tudo que você faz, né? Por isso que o médico cita o cirurgião, aí vem, né? Um monte de gente, o psicólogo, até o psicólogo esses dias me mandou uma paciente falando para me ajudar ela. Então, assim, a gente vê que todos os profissionais estão abraçando a causa. Por quê? Se você não está bem esteticamente falando, mas se seu emocional está depurado, aí você também não consegue com a alimentação. Entendeu? Então, o que a gente faz? Uma reconstrução ali. Eu converso, Manu, me conta. E assim, quantos filhos você tem? Como que é a sua dinâmica? E a gente vai descobrindo. Entendeu? Eu vou montando o seu perfil. Aí, como eu vou trabalhar. Numa conversa assim, você descobre o que aquele ou aquela paciente está comendo, na verdade. Eu falo, onde está as deficiências? Onde estão os buracos? Que ela está tentando preencher com... Que ela preencher e como forma. Ela vai fazer para ela aderir o que eu quero. Sim, entendeu? Porque nessa troca, né, que nós estamos fazendo aqui, o que eu vou percebendo? Não, a Manu gosta disso. Não, a Sila gosta disso, né? Aí eu vou colocando e vou evoluindo o seu caso aqui para me chegar num ponto que você consiga também. Porque não adianta nada o teórico, né? Se eu não consigo te aproximar de mim. Como que a gente vai fazer ali juntas? Grazi, assim, eu tô aqui lembrando de mais coisas. A gente queria ficar aqui o resto da tarde. É muita coisa, não é? Muita coisa. Porque, assim, me vieram 2 pontos aqui. Essa questão do emocional, né, da importância disso, assim, e realmente você tem que ser muito psicóloga mesmo, né, para achar o ponto ali. E às vezes a pessoa, a questão do conhecimento,
Porque hoje, embora a gente tenha o conhecimento na palma da mão, né, acessível a todo mundo, às vezes, principalmente aqui no Brasil, a gente é muito levado ao lúdico, né? À distração, ao entretenimento. E às vezes a gente não usa tanto para adquirir conhecimento, conhecimento útil, né? E então, assim, você falando isso aí, me vem, as pessoas com quem a gente conversa vão vindo à mente da gente, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa acha que pra ela, não é que é difícil, ela acha que pra ela é impossível. Porque ela não tem esse conhecimento, sabe? Isso mesmo. Ela acha que, por ela não saber por onde ir, o que fazer, ela acha, não, isso é impossível, sabe? Lá no fundinho ela acha que aquilo é impossível pra ela. Um outro ponto que me veio, a questão quando você falou, às vezes tem alguém na família e a gente muda a casa por causa dessa pessoa, né? Muda a rotina, geralmente é filho. Aí a mãe vai e muda tudo por causa do filho. Então aí, puxando um pouco também essa questão emocional, isso também você verifica muito assim no seu dia a dia, no seu consultório, a questão da baixa autoestima. Com certeza. Porque às vezes a pessoa é capaz de mudar a vida por alguém que ela ama, né? Ela muda tudo por causa de alguém que ela ama. O filho precisou de uma alimentação diferenciada, ela vai e muda ali toda aquela situação. Agora, por ela mesma, às vezes ela não consegue mudar. É o que eu falo, né? Seria a questão do auto-amor, da autoestima. Às vezes até do autoconhecimento também dela mesma, né? Porque eu falo que muita gente apaga fogo de todo mundo e não apaga o dela, vamos pôr assim, né? Não olha pra si. Mas eu falo que a partir do momento que a gente auto se conhece, auto se ama, porque eu não posso amar o outro se eu não me conhecer e não me amar. Isso aí, gente. E não tem como amar o que não se conhece. Não se conhece, então não tem como. Mas a partir do momento que eu quero, pra mim, uma vida diferente, e eu falo, gente, eu falo uma coisa engraçada. Eu falo assim, que as mulheres principalmente, né? Não duvide da capacidade dela. Não duvide. Principalmente se ela acorda às 5 da manhã para ir treinar. Principalmente. Depois vem pro podcast. Mas eu falo brincando assim, mas eu falo isso. Não duvide da capacidade de uma mulher. Não duvide. Porque ao mesmo tempo que ela pode estar debaixo da sola do sapato, ela sobe lá pra cima e gosta e ainda te olha e dá tchau. Então não duvide da nossa autoconfiança. Porque quando eu falo que a gente quer, tudo se ilumina. E quando a gente começa a falar o não no momento certo, tudo se ilumina. Eu falo que ele é libertador. Quando realmente a gente quer ou a gente fala que não. Entendeu? Então, quando eu falo que realmente a gente vira assim, as pessoas até tipo querem te perseguir. Né? De tão assim, quando você está confiante de você. Como ela ousa. Como ela ousa isso. E quando ela ousa isso, como se diz, isso incomoda. O marido assusta, os filhos assustam, né? Mas eu quero, eu consigo, eu posso. Quando primeiro para você, né, Grazi? É igual a Malu falou. Com certeza. A gente tem essa dificuldade. Pelo outro a gente muda. Por nós, não. Mas quando a gente enxerga, ontem eu vi um conteúdo que eu achei interessantíssimo falando disso. Quando você olha pra si e fala, eu sou maravilhosa, ou maravilhoso, e vem de encontro ao que eu tô falando. Nos ouvindo e vendo. Eu sou a melhor profissional no que você faz. Não que você é melhor que ninguém, melhor pra você. Pra mim. Quando você enxerga isso, aí tudo muda. Porque aí você vai querer mudar a sua alimentação, porque aí você vai querer comer certo. Sabe o que eu falo, né? Cila? A gente tem muita mania, assim, de nos prezar, entendeu? Mas é igual você falou, primeiro você tem que ser boa pra você mesmo. Igual, eu me considero a melhor nutricionista do universo, gente. Que me desculpe as outras, mas eu me considero. Sim. Às vezes você fala assim, não, mas eu fui em outra, ela é ótima. Ótimo pra ela. Tomara que ela pense dessa forma também. Mas eu me considero. Eu me considero capaz, eu me considero que eu estudo, eu me considero que eu tento fazer eu me desdobro para fazer o melhor. Um momento que eu estou com você no consultório, eu estou para você. Não estou para mim, para ninguém. Então, eu me considero. Eu me valho muito. Acabou. Acabou. Então, a partir do momento que igual, eu ia até citar, né, que eu estava na área lá de indústria, né, sempre trabalhei, mas nunca pensei em consultório.
Que eu falava assim, eu não vou conseguir. Esse negócio de cada hora vai uma pessoa, sei lá como é que eu vou trabalhar com isso. Mas a partir do momento que eu falei, eu quero, eu posso, e eu coloquei uma meta para isso, aí ninguém mais me aguentou. Aí ninguém mais. E eu vou te falar, eu tinha um paciente por mês. Começa e aí, assim, comecei assim, aí um médico vizinho lá, que alugava a sala lá pertinho de mim, ele falou assim pra mim assim, é desse jeito, Grazi, desse jeito. Tanto que você tá sem paciente, eu vou ser seu primeiro paciente. Ele pagou a consulta, sendo que ele tinha, eu passava convênio na época, aí ele falou, eu falei, mas você tem convênio? Passa, doutor. Não, eu vou te pagar essa que vai ser a primeira de muitos. Sabe por quê? Você é maravilhosa. Olha. Eu nunca vi uma consulta igual a sua. Você é diferente de todas que eu já fui. Você é capaz, sim. Tenha paciência que as coisas vão encaminhar. Em 6 meses, eu já estava assim, atendendo 17 pessoas, em prazo de 4, 5 horas. Eu já nem estava me aguentando, como se diz, em pé. Porque eu trabalhava. Eu trabalhava na mineradora até umas 4h30, 5 horas e ia para o consultório 5h30, 6 horas mais ou menos, e parava lá pelas 10 da noite. Eu que fechava a clínica. Eu com a minha secretária. Então, assim, realmente, quando você tem esse poder, né, até mesmo de uma pessoa, porque Deus, eu acho que utiliza de pessoas também na vida da gente, né? Sim. E eu naquele momento de diminuição, de divisão, não vai dar certo, tô pagando essa sala aqui à toa. Ele, do nada, ele apareceu lá na minha sala e falou, o que foi? O que você tem? Eu falei, doutor, não, eu tô até cansada, eu trabalhei o dia todo, né? Outra pessoa ia te falar o quê? Não, mas você já trabalha lá, ganha bem, tá bem, por que você tem que mexer com o consultório também, né? Mas a partir do momento que ele fez isso, eu fiz assim, saiu até um negócio aqui de cima de mim, doutor, amei. Aí ele falou assim, pelo jeito você não tem paciente, então você vai ter eu. E foi lá para dentro do consultório. Sim. E eu fiz a melhor consulta. E a partir daquilo lá, ele falou assim para mim assim, continue nesse nível, Graziela. Todo paciente que entrar dentro da sua sala se deu melhor. Igual você fez aqui comigo, você vai ver, você vai brilhar. Aí ele falou assim, eu tenho uma cirurgia marcada, eu vou levar uns cartãozinhos seus, vou te ajudar. E foi a partir daí, por quê? Principalmente a área de saúde, não tem aquele negócio, né, de rádio, né? Vai lá consultar com ela. Não existe isso. O melhor de saúde é o boca a boca. Por isso que eu falo, os profissionais de saúde têm que tomar muito cuidado. Porque o boca a boca, ou ele pode te ajudar ou te aniquilar, né? Te aniquilar ali. Então, a partir do momento que faz a escolha, mexer com pessoas, faça o melhor. Em qualquer profissão, na sua área, né? Eu tive ótimas, né, recomendações suas no cerimonial. Né? Eu posso te falar isso aqui pessoalmente. E não é porque nós estamos de frente, não. Ela falou para uma turma de 20 pessoas. Então, não foi só para mim. E ela nem sabia que eu conhecia a Sila. Né? Numa reunião de pais, ela falou. Ela é ótima como cerimonialista. Nós fizemos já uma parceria de vida muito boa. O som é bom. A voz dela é muito doce. Ela tem um carinho, um carisma com criança. Porque você é mãe, né? Então, assim, a gente, o quê? Define a pessoa ali, mesmo você não estando presente. Então, por isso que é importante, né? Eu falo que a nossa profissão de saúde, de comunicação, qualquer área aí que envolve público, né? Mais gente, a gente tem que ter uma firmeza muito grande ali de estado de espírito, de emocional. A gente sabe que tem hora que vai vir coisa bombástica, porque eu já peguei paciente muito complicado, né? Mas assim, eu dei o meu melhor. E eu vou te falar, principalmente paciente acamado, né? Eu fico uns 2 meses, 3 meses pensando na pessoa, o que eu poderia ter feito melhor por ela. Eu sempre fico com essa cobrança. Por isso que eu acho que a área de hospital não foi meu ramo. Você ia ter muita gente para ficar pensando. Nossa, eu acho que eu tinha que ir lá pro mosteiro. Porque ele me consome. Porque assim, a vida saudável, né? Eu lidando com a vida saudável é diferente do que uma pessoa acamada, uma pessoa ali que está, às vezes, em perjúria, alguma coisa mais complicada. Né? Tem paciente que a gente pega já sabendo ali, né, no histórico, ali no diagnóstico, conversando com o médico ali, que não vai muito tempo, mas a gente tem que fazer o melhor, todo momento. Que alimento que eu posso estar oferecendo para ele, quando eu vou liberar ou não, né? Então a gente tem que fazer o melhor sim, em qualquer situação, né? Como mãe,
como eu falo, cabeleireira, porque nos Horas Águas eu sou também. Passa aí mãe Nicure. Todos os seus checklists. Porque a gente, depois que tem filho, a gente muda totalmente, a gente fica boba mesmo. E deixa eu contar um segredo, além disso tudo, ela tem umas receitas, gente, que a gente vai ver em breve aí. É uma marca, sabe? Se Deus quiser, já tá coisa quase, boa. já tá quase. É justamente que ela faz alguns alimentos reaproveitando. Eu achei interessantíssimo, eu tô um pouquinho rouca, até peço desculpa para vocês, mas esses alimentos, por exemplo, um molho de extrato que é feito com tomate, cenoura, gente, que é uma delícia, diferente, uma farofa. Né, eu vou deixar ela contar e ela vai dar uma receita pra gente, sabe? Sim. É que na última participação que eu fiz lá com a Cila e o Eduardo, né? Eu levei alguns produtos que eu utilizo em casa. Aí tem gente que fala assim, mas o que né? Será que é fácil para ela, né, e tal? Coisas simples de fazer. Mas aí que a gente conversou, né? Às vezes falta até conhecimento, porque tudo pra gente é difícil, né? Não Quando tem a gente tempo. não conhece, a gente acha que é difícil. E eu fiz um dia antes de levar. Eu fiz de noite. Porque quando ela me convidou, que era para falar até do dia da nutricionista, foi dia 31 de agosto. Aí eu falei assim, Cila, eu vou levar algumas coisas para vocês experimentar, né? Porque a gente só fala, parece que é assim, né? Só falou. Será que ela faz mesmo, né? E quando eu levei, né, a farofa de paçoca de carne, que ela é secada no forno, com o que, gente? Sobras de carne. Tipo assim, eu fiz uma carne de panela, eu guardo. Aí eu fiz um bife lá e sobrou. Aí eu vou guardando. A hora que está tudo ali, eu desfio ela todinha e vou misturando nessa farinha crocante, né? Que a gente vai o quê? Secando no forno. Aí até o Eduardo perguntou, mas você bate no pilão? Gente, eu não tenho isso, né? Assim, minha avó tinha. É uma das coisas que foi passadas aí que eu até choro, que eu falo que eu queria um lugarzinho assim, bem aconchegante, só para ter essas coisas diferentes. Assim, eu lembro da minha avó moendo café. Então, assim, são lembranças que eu tenho, assim, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu sou de uma família de índios, né? Eu sou herdeira aí de É mesmo? A bisavó foi pega no laço, gente, é né? meio parente, a gente tem a mesma história. Eu brinco que eu tive uma vivência com a minha avó, que eu acho que é raro pra muitos, né? Que é o quê? Comer na mãozinha ali, pôr na boca, igual pintinho. Então, assim, era uma alegria estar com ela, né? Era totalmente diferente. Ela deixava a gente subir em árvores, né? Coisa que a gente hoje não vê tanto. A gente plantava tubérculos, né? Inhame, cará. Nós ia para lá pro fundo lá e ela falava, vamos plantar. Ensinava a gente a plantar, cuidar. Aí depois, nas férias, a gente voltava lá, colhia e fazia, né? Que a gente tinha o fogãozinho de lenha lá. E ela fazia a gente fazer, né? E falava assim, vocês vão comer a comida que a vovó fez, mas eu quero comer a das suas também. Aí ela punha lá os tomatinhos cereja, a gente catava no pé e fazia saladinha. Então, assim, eu comia junto com as bonecas, né, e tal. Mas a gente chegava de lá, assim, bem sujo. E ela dava banho na gente de bacia. Então, são vivências, assim, que eu falo que assim, muita criança não teve isso, né? E minha avó era muito molecona, ela chamava a gente para almoçar com sino. Então, assim, a coisa assim da vivência assim, de quando era criança que é maravilhoso, né? Então, essas coisas, né, ajudam a gente a crescer depois, né? Então, igual o molho de extrato de tomate, que é o molho do tomate, né? Eu coloco cenoura. Estão anotando? Anota aí, gente. Eu ponho cenoura, ponho pimentão, salsinha, cebolinha, cheiro verde. Se eu tiver chuchu, eu coloco também. E tudo descasca e coloca na panela de pressão. E geralmente eu uso de 2 a 3 tomates maiores. Ou que está bem maduros. Quanto mais maduro, melhor ainda. Isso com semente tudo? Com semente tudo. Tudo. Eu só parto em 4. Aí eu coloco tudo isso na panela de pressão. Tudo. Deixo mais ou menos de 10 a 20 minutos cozinhando ali. 10 a 15, não chega nem a 20. E já abro, a hora que eu vejo que a cenoura, ou a batata também, vocês podem colocar batata doce também fica maravilhoso. Aí a hora que você vê que cozinhou, espere esfriar um pouquinho,
Eu coloco muito também alecrim, orégano, que eu gosto. Temperinhos. Amo orégano. Nossa, pra mim, assim, eu acho que é o diferencial em qualquer comida. Aí você vai e bate no liquidificador. Aí a hora que você bateu, aquela que vai virou fazer quando aquela chegar. polpa, Nossa, que uma delícia. Você vai ver que é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de experimentar. Eu vou trazer pra você. Sim, por favor. E eu tô devendo pro Eduardo, viu, Eduardo? Não esqueci do não, vou fazer. E a Mariana também falou que quer. Porque ela... Ela falou assim, você levou depois que eu saí de lá, né? Como se diz, você tá Aí ela já vai falar, então, gente, a minha loja inaugura dia... Se Deus quiser. E quem tá me ajudando na marca, essas coisas, é a minha filha de 11 anos. Olha aí. Então vai vir sucesso. tá vendo que o choro valeu a Por pena? favor, hein? O Lá lançamento, atrás valeu a pena e o agora. lançamento aqui, Sila. Isso mesmo. Não é? Tudo. Lançamento aqui. Aí até a Sila falou assim, aí você põe o modo de... a receita. Eu falei assim, Sila, não quero te divulgar não, mas eu faço rótulo nutricional das empresas. Ela... não acredito, Você faz Graziela. tudo isso, cara. Não, vou te bater. Então, assim, Olha é só só. mesmo estruturar. E nós vamos pôr uma marca aí. Gente. Então já fica aí a dica pra fazer, né? Principalmente a gente fala muito em criança, mas pra adulto também. Sim, Pra quem também, gosta muito de sim. macarrão, né, Grazi? Não, o próprio usar esse aí, ó, macarrão, o molho ao invés do a extrato. que a carne. gente- Eu falo que são Nossa, mudanças simples. Você começa, vamos supor, no molho de tomate. Não vou comprar mais. Coloca isso na sua vida. Não vou comprar. E eu vou começar a fazer. É diferente. E fica muito mais saboroso. Fica muito mais saboroso. E, gente, eu até mostrei lá no dia, né, Sila? E eu levei bem caseiro mesmo, do jeito que eu faço. Eu coloco em vidros, eu esterilizo o vidro e reaproveitando, viu? Porque às vezes é de mel, é de queijo, né? De palmito, De azeitona. A família vai juntando. E eu coloco de fita crepe mesmo, eu coloco a data que eu fabriquei e a data de validade. Pra mim ter um controle dentro da minha geladeira. E, gente, eu fiquei tão feliz que a professora do meu menino de 6 anos faz a mesma coisa. E eu dei um monte de dicas lá na última reunião, que ela falou assim, vou fazer tudo. Peraí que eu tô anotando. Isso numa reunião de escola. E ela me contou que faz também. Porque o marido dela trabalha em empresa, ela trabalha o dia todo, ele troca turno, então tem dia que ela não está lá. Então ela aprendeu no dia a dia como congelar as coisas para ficar fácil para ele. Para ele não ficar sem, né, as refeições, essas coisas. E eu fui debulhando para ela, ó, eu faço isso, faço aquilo, o que você acha disso, não sei o quê. Ela ficou louquinha, ela falou, peraí, que a reunião, ainda bem que já acabou para nós falar sobre isso. Aí, E ela ficou doidinha. Mas Nossa, são coisas muito bom. assim, do meu dia a dia, e porque também, né? Como eu fui técnica em nutrição, e quando eu comecei com meus pacientes, os bariátricos, e os bariátricos, a gente retira tudo que é enlatado, tudo. E eu comecei a desenvolver coisas em casa para me ensinar para eles fazer em casa. Porque eles tinham muita dificuldade, tipo assim, ai, Graziela, mas eu queria comer uma cafta no momento que ele pode, né? Porque eu falo que o bariátrico eu uso o protocolo assim, o momento do alimento, né? Aí quando eu falava isso, eles falavam assim, mas e se colocou pimenta? Porque muitos lugares utilizam outros temperos. Falei, não, então vamos fazer o seu? Ó, eu fiz lá em casa dessa forma, né? Que é o quê? A carne moída. Só que eu ponho purê de batata ou purê de cenoura. Então já muda. Então eu posso fazer uma almôndega disso, eu posso fazer um bifinho assim, aqueles bate-palminha. Então a gente pode fazer disso. Aí ele fala assim, nossa, então assim, de uma carne moída, eu posso fazer 5 ou 6 coisas aí que eu posso estar comendo. Graziela, eu tô no céu. Antes eu pensava que eu não ia poder comer nada. Então, assim, é o jeito que ele vai olhar para aquele alimento e como que ele vai preparar a partir daquele momento. Porque a gente olha sódio, né, por causa de retenção de líquido, e a fase que ele tem ali de maior emagrecimento é nos primeiros 3 meses. Então, a gente é uma facilitadora para emagrecer mais, enxugar mais, porque depois vai vir mais devagar, e a gente espera que seja também, porque quando está correndo demais para o emagrecimento, tá errado, aí fica parecendo zumbi, né, tá errado. Aí a gente tem que controlar também a quantidade que está emagrecendo ali. Por isso que a gente utiliza, junto com o cirurgião, né, o total de peso que ele precisa, essas coisas. A gente trabalha com isso na clínica. Então, a gente começa o quê? A ensiná-lo como que ele vai desenvolver esse alimento pro dia a dia dele. E, ao mesmo tempo, que eu fico assim, que eu fico louca,
é envolver ele no social da casa também, no momento familiar. Porque senão ele nunca vai poder almoçar com os filhos, com o esposo, né? E não é por aí. Então acaba que eu estou com a paciente ali que fez cirurgia, que fez a redução, né? Mas eu estou com a família inteira. Porque todos querem ajudar ela. E querem comer com ela. Imagina, gente, a pessoa está ali almoçando, ela tem que almoçar escondida da fulana, porque senão ela vai ficar com vontade. Então o que a gente faz? Não, a gente vai começar a produzir para que todos sentem com você e compartilhem com você. E eu já tive tantos relatos, tipo assim, nossa, uma delícia, eu consegui comer junto com vocês, né? Não, minha família amou, Graziela, aquele coisa que você falou lá do escondidinho, ó, deu super certo, eu fiz daquele jeito que você me falou e todo mundo gostou. E porque a gente tem eventos sempre, né? É casamento, é aniversário, é um churrasquinho em família, é uma comemoração, né? Então tudo está envolvido com alimento. Então eu não tenho, eu falo brincando com ela, eu não tenho direito de privar isso de vocês. Falar para vocês assim, não, vocês não vão no aniversário, vocês vão no casamento. Entendi. Não posso. O que nós vamos fazer? Nos primeiros momentos, você vai produzir o que você pode comer e sentar lá e comer com todo mundo. E isso quando eles não roubam os trem delas tudo, viu? Fica mais gostoso. Doido. Nossa, mas eu pensava que esse trem era ruim. Aí começa, né? Nossa, que delícia desse negócio, né? Então acaba que eu falo que a gente é precursor, né, de qualidade de vida. Porque as pessoas acham assim que para emagrecimento a gente tem que passar ruim, né? Tipo assim, comer ruim, passar fome, né? Não comer. Não, pelo contrário. A gente tem que começar a entender que o alimentar saudável, ele é melhor. Ele é muito mais gostoso. E é um estilo de um vida, não é? estilo Não é de um vida minutinho, não é um momento. Não, é da tudo sua que vida. Não, roda. é tudo, né? Eu falo que é tudo que te envolve. E isso que me traz a felicidade da nutrição. Eu falo que a nutrição caiu pra mim de paraquedas, né? Porque eu ia fazer fisioterapia, aí acabei pro curso técnico, aí fui por nutrição superior e caiu meio que de paraquedas e assim, eu me encontrei. Né? Aquele teste vocacional, gente, não serviu pra nada. Nada, porque me falou que realmente era fisioterapia. Eu posso até ser, né? Sei lá, daqui uns anos, sei não. Mas uma coisa que eu falo que me enche de alegria, principalmente quando eu encontro com amigos, né? Porque eu falo que meus pacientes são amigos. Sim. São amigos. Eu falo que minha mesa, eu gosto da mesa pequena. Porque aquela mesa quilométrica que antes existia, né? Que o profissional de saúde muito tinha que ficar distante. Aqui. Não, eu ainda falo assim, puxa sua cadeira pra cá. Chega mais pertinho. Chega aqui, né? Deixa eu te conhecer. Aí eu me apresento, falo quem que eu sou, o que que nós vamos trabalhar, como que eu trabalho, como que eu vou ali, como que eu vou trilhar, né? O melhor tratamento para ela. Pergunto se tá ok, o que ela esperava, se era aquilo mesmo. Então, assim, eu fico querendo que... Eu até brinco, né? Põe meu celular aí já conecta aí comigo, pra gente ficar juntas. Porque a gente tem que ter parceria. Nós duas, nós temos que conversar juntas, senão não dá conta. E assim, é interessante você falar dessa forma, porque a alimentação em si, ela já denota intimidade, né, Grazi? Tanto é que quando assim, né, que é isso? Tem até aquele ditado, né? Nunca comeu 1 quilo de sal comigo. E você já viu aquela outra conotação assim? Tipo assim, você me convida lá na sua casa. Se eu não sou tão próxima a você, você vai me receber na sala. Se a gente é mais próxima, gente, vem aqui. Olha, eu tô cozinhando aqui. Vem aqui. Tô passando um café. Isso, né? E aí, você me falando isso, essa questão de você... Porque você meio que cozinha com a pessoa. Então, o grau de intimidade é um tanto maior. Porque dependendo do grau de intimidade, a pessoa come com você. Dependendo do grau de intimidade, a pessoa te ajuda a fazer comida. Não é assim? Por aí. Eu acho interessante que lá em casa tem uma vizinha, você sabe? Ela vai lá pra casa, sempre eu falo que ela é tipo uma tia minha, assim, de tão próxima que ela é. E ela não só come lá em casa, ela faz a comida, ela ajuda a gente a fazer a comida em casa. Então acaba não é gostoso. Nossa, né? Maravilhoso. Eu falo assim, que quando você tem essa intimidade, que é mais tranquilo, a gente abre as portas, a gente quer sempre oferecer o melhor, a gente quer que, igual você falou, quer que faça junto, né? Eu tenho paciente que me liga e fala assim, Grazi,
você vai fazer alguma coisa nesse final de semana? Vem pra cá. Sabe aquela receita que você me falou? Eu vou fazer. Aí, vem pra cá, passa aqui, traz os meninos. Aí, tá vendo? Aí eu falo assim, ó, aí é meio complicado, né? Porque eu já vou com 3. E nem esses vínculos, sabe? Sim. E assim, eu acho tão bonitinho quando elas tiram foto, né? E me marcam ou me manda. Outra coisa assim, que é principalmente pros bariátricos, né? Eu acho tão íntimo assim, quando elas tiram foto de biquíni e me manda, porque nunca usou. Que transformador. Ou se não, quando aqui, ó, tá mais fundo, né? Que eu falo aqui, ó, né? Quando dá a saboneteira, né? Começa a aparecer o pescoço, ficar mais longo. Elas tiram foto e falam assim, só os bons entendedores entenderão. Puxa, que legal. Grazi. Nossa. E, assim, é tanta coisa, né, Sila? A gente queria... nós vamos ter parte 2, pergunta né? agora? Porque eu tenho mais ainda uma, pelo menos. Não, você vai fazer pergunta assim... Eu falo, a gente vai ter que ter uma parte 2, sabe? Pra gente falar de mais coisas, de alimentação. Porque como a Malu disse, né? Essa questão de ir pra cozinha e vai... A gente vê até as casas hoje, né? Tem balcão com a sala e a cozinha ali conjugada, né? Você quer fazer sua pergunta? Pode fazer. Porque eu ia contar depois só uma novidade, pessoal, que tá nos acompanhando. Tá. Pode ir. Agora Pode sou. ir lá. Agora eu quero saber também. Eu também quero. Grazi. Não, porque você falando assim, e eu fiquei aqui... pensando, né? Essa questão você citou da pessoa que tira a foto lá e mostra as transformações que ela vai vendo, visíveis, né? As transformações visíveis, assim, no corpo, por questão da alimentação. Às vezes nem tem exercício físico associado, né? Não. Mas, assim, a pessoa conquista dela, Isso, a pessoa vai vendo ali as mudanças na vida dela, né? E a gente está aqui num ambiente de escolha, né? E acompanhar, eu imagino, assim, essa escolha que a pessoa fez, poder direcionar, poder acompanhar, você já falou aí algumas vezes, mas um dia a pessoa teve que decidir isso, né? Quando chega para você, e como você disse, quando a pessoa chega para você, ela meio que já veio com essa decisão, né? A vida que já levou ela para isso, dessa forma, né? Mas ela chega ainda com dificuldades de acreditar em si. Ela chega ainda com dificuldade muitas. Né, de saber que é capaz, às vezes, né? E às vezes sem direção, sem saber por onde ir realmente, né? Como que é para você lidar com essas questões mais, como a gente já disse, essa questão mais do psicológico da pessoa, do emocional? Eu assim. falo que... E também celebrar cada passo, cada conquista. Eu falo que 100 gramas, às vezes, para uma pessoa não é nada. Para a gente é vitória dentro do consultório. A gente ri, a gente chora, a gente volta e pesa de novo, a gente abraça uma outra, porque as conquistas é dela, sozinha. Então, assim, cada graminha ali que ela conquistou por ela mesma tem que ser celebrado. Tem que ser, assim, sabe, muito alegre. E vai muito do profissional, porque tem profissional que vai te humilhar. Tipo assim, não foi o objetivo que a gente demarcou, né? E não é por aí, porque cada um tem seu tempo, né? E assim, só do fato que eu falo, da pessoa tirar um tempo e ir lá dentro do meu consultório, ela já estava se escolhendo. Ela já estava querendo já, mas faltava alguém ali, eu falo, para dar o estalo e iluminar ela, e ela tirar aquele coisa aqui, ó, que estava ali privado, e começar a abrir pro mundo, que tem oportunidade sim para ela, e ela vai conseguir também. Que tem jeito. Que tem jeito, eu vou conseguir também. Que eu até brinco com minhas pacientes, falo assim, você tá achando que você tá sozinha? Tem uma fulana que saiu daqui, tem poucas horas, e ela estava pior do que você está me encontrando hoje. Mas você viu a felicidade dela sair daqui de dentro hoje? Então eu espero isso de você e eu quero isso de você. Então assim, eu te exijo isso. Eu te quero dessa forma. Então a pessoa começa o quê? A ter forças. Porque muitas das vezes, né, tem problemas demais de saúde junto. Então, assim, às vezes ela quer uma coisa, mas não pode ali naquele momento. Então, eu falo, vamos tratar isso primeiro. Vamos tratar, vamos organizar e depois dar o próximo passo. Que a alimentação e atividade física é um depósito ali de todos os dias. Não é um resumo de tudo que você viu ali no pronto, não é isso. São escolhas, são decisões, são disciplina ali, foco ali, profissional junto,
né? Um endócrino, um nutricionista, ou se não um psicólogo com a gente, ou um fisioterapeuta. Gente, tem N pessoas. É uma né? equipe. Né? É uma equipe. Eu falo que a gente não pode trabalhar sozinho, porque a gente não consegue. Eu com a minha paciente, eu já chamo Deus junto, imagina. Tem poder aí, né? Não tem poder? Sim. Eu falo, eu não tô só com você, nós estamos em 3 pessoas. Então, assim, todas as pessoas que chegar para você e falar que você não é capaz, beijem no ombro. Porque nós agora somos. Ou bem que podia, né? A gente existir igual do Popeye, né? Você comia ali aquele espinafre e já tava com músculo. E não tem. É como você disse, é devagar. São depósitos, né? Que a gente vai fazendo. E é interessante esse negócio de se olhar no espelho, de tirar uma foto. Quando eu comecei, nossa, eu não queria tirar foto. Pra fazer academia, lá tem vários espelhos. Eu não conseguia fazer o exercício olhando pra mim. Eu falava assim, não consigo fazer isso, não conseguia me enxergar. A partir do momento que eu consegui olhar pra mim, eu consegui ver evolução, né? Então a gente tem que, escolha, né? Então toda escolha com a alimentação, é uma escolha, né? Você pode simplesmente comer algo que vai te ajudar, como algo que não vai te ajudar, né? São todas escolhas. E a Cília falando assim, me vem aqui, acho que você até já citou isso aqui também. Todas as outras escolhas, elas se tornam, não vou dizer que fáceis, mas você começa a enxergá-las como mais possíveis. Elas começam quando a você se mínimas. escolhe, quando você se escolhe, né? Mesmo. Quando você se escolhe, aí você vai saber sim começar a selecionar, começar a escolher o que para você. E outra coisa, Graça, você me falando aí, né? Agora partindo um pouco mais para essa questão que você citou, que você é uma pessoa assim, que tudo você chama Deus ali, né? Já que o senhor me pôs aqui, então vem cá. É por aí, não é? É problema de vocês aí, ó. Eu falo assim, ó. Não você não me colocou lá na nutrição? Não é? É problema seu. Não é? Vai me ajudar. E até de acordo conforme você falou, assim, você meio que não escolheu a nutrição te escolheu. Chique demais, gente. E é linda, né? Eu falo que é linda. Sim. Eu sou apaixonada pela nutrição. Eu falo, quem conversa comigo ou faz estágio comigo, que eu já tive vários estagiários, fala assim, Grazi, eu queria ver a nutrição igual você, porque você ilumina ela. Mas por quê? Porque ela me encontrou e eu encontrei com ela, entendeu? Sim. Eu já tive estagiário que eu falei pra ela assim, vou te contar uma coisa. Não é pra você. Pense melhor, às vezes você tá fazendo porque já tá evoluído, né? Estágio, gente. Já vai formar. Já fase final, e ela terminou o curso, formou e fez administração e é super realizada. Hoje ela tá numa multinacional lá em São Paulo. Maravilhoso. E a gente conversa até hoje. Precisa se encontrar, né? No que você vai fazer. E às vezes realmente falta alguém que dê essa luz, né? E eu ficava pensando assim, eu como estou estagiando ela, né? Ou eu como profissional, tenho que abrir os olhos dela. Tem que eu tenho que explicar ela. Eu tenho que mostrar para ela que não é o perfil. Não é o que ela gostaria. Por quê? A nutrição é muito mais do que levantar da cama e ir pro serviço, gente. Muito mais do que comida, simplesmente, do que só né? comida. Muito mais. Ali você tem que ter uma dinâmica com os cozinheiros, quando você está dentro da indústria. Você tem que ter uma dinâmica, quem vai te bater lá na porta do consultório. Então é muito mais, ela requer muito mais do que só o que... eu vou te falar o que você vai comer. E quem faz isso não é considerada boa profissional para os pacientes ou para a empresa em si. Porque a hora que vê, né, a alegria que a gente tem em oferecer o melhor, a pessoa quer aderir também, fala assim, não, eu quero também conhecer contagia, o que né? Isso, contagia. Contagia igual o molho de tomate, todo mundo já quer. Agora já quer. Eu fico muito já quer molho de não deu tempo água na boca. Mas eu vou trazer. Viu, Cacá? Eu vou trazer para você também. É maravilhoso. Então você, Grazi, só pra gente, eu prometo que eu encerro agora. A gente fica falando, né? Muita coisa. Imagina 3 mulheres juntas, né? Tadinho do Cacá, gente, vai ficar ali eternamente. Você transforma vidas através da nutrição. É isso que você vê? Isso. É dessa forma, é assim que você sente. Por isso essa alegria, esse brilho. Que maravilha. Eu vejo assim, não só transformação de vidas, mas eu vejo assim, que a alma da pessoa reluz. Pra você. Ela emociona, com razão. É muito bonito. A gente muito bom. não sabe nem como te agradecer, assim, eu que por ter escolhido
a gente para participar, né, do nós nosso acertamos podcast. de novo na escolha. Acertamos em cheio, a gente está muito feliz, de Também tô verdade. muito Assim, eu tô feliz assim, também. transbordando, porque eu falo, gente, que maravilha, né? Porque assim, excede as expectativas da gente. E comece também a pensar nisso. Que quem for vir aqui para vocês, né? Isso eu já deixo como dica para vocês. Vocês são iluminadas, né? Que também traga, como é que fala? Que não venha, não, eu vou chamar ela. Não. Que traga alguma coisa de inovação para trazer para as pessoas que estão assistindo. Sim, entendeu? Foi o nosso propósito. Aliás, está lá na Constituição do nosso podcast, lá o propósito do podcast. Isso mesmo. Eu falo que meus pacientes, quando vão me procurar, eu falo para você veio no momento certo. Não, mas eu devia ter vindo, Graziela, ano passado, não sei o quê. Não, esqueça. Você veio no momento certo, porque é agora. É agora que nós vamos evoluir e revolucionar tudo que você pensava sobre a nutrição. Aí eu penso até assusto, né? Nossa, o que essa mulher vai trazer, né? Mas é por isso, né? Porque eu trago essa alegria que tem a nutrição, entendeu? E eu falo assim, que se ela não tivesse me escolhido, eu nem sei o que eu seria. Eu também já parei para pensar nisso. Eu falo engraçado, né? Será que a profissão que a gente escolhe, se a gente não tivesse escolhido, seria o contrário. Porque não tem como, acho que tudo também tem um propósito, né? E o seu propósito foi estar com a gente hoje. Maravilhoso. E foi ótimo. Maravilhoso. Só dar um recadinho pro pessoal que está nos acompanhando. Tem sorteio hoje, viu? Nós falamos muito da questão das crianças, né? E falamos também dos adultos, né? Dessa mudança. O Espaço Ecosense disponibilizou pra gente 2 planos. Então, o plano Eco Kids e o plano EcoPass mensal. Então, nós vamos fazer uma foto, assim como foi no programa anterior. Vamos tirar uma foto todos aqui. Você vai lá, curte, compartilha nas nossas redes sociais, não é isso, Malu? Isso mesmo, no nosso Instagram. E aí você vai concorrer e segue também o Espaço Ecosense. Isso, marca alguém. Gente, lá é maravilhoso, viu? É de uma amiga minha maravilhosa. A Patrícia, um abraço pra ela. Ela é linda. Assim, o espaço é maravilhoso, é aconchegante. Eu adorei. Eu fui com a escola dos meus meninos e amei, gente. É isso aí, são escolhas que a gente faz pro dia. Porque é tão gostoso quando a gente vai nesse lugar e sente bem, né? E lá é como se fosse uma família te abraçando. É muito gostoso lá. Maravilhoso. Muito que mesmo. bom, excelente escolha. Então, você que está em casa, né? Você que está em casa nos acompanhando aí, qual a sua escolha para hoje? Né? Olha quanta dica, olha quanta coisa boa chegou até você, né? Talvez você está vendo esse podcast gravado já há muito tempo depois, mas sabe como a Grazi falou, né, Grazi? Talvez seja agora o seu momento, né? De você fazer a melhor escolha, escolher por você, escolha você, né? Isso mesmo, escolha a gente todas as quintas-feiras. Estaremos aqui com vocês. Exato. Indique para os seus amigos, lá no YouTube, se inscreva, compartilhe e fica aí a nossa escolha para hoje. Exatamente. O Cacá vai deixar aqui na tela em algum lugar, nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, tá bom? Já segue a gente lá. Sempre vai ter muita coisa boa aqui para você, tá ok? E é só o começo de muitas, né? Se Deus quiser, viu? Um abraço e ótima quinta. Boa quinta para você, até a próxima.